Olá, muito bom dia a todos, para quem nos acompanha aqui no Brasil, boa tarde aí para quem nos acompanha ao redor do mundo também. Nós estamos aqui em São Paulo, onde hoje vamos dar continuidade a esse segundo dia do Zero Summit, este que já é considerado o maior evento de carbono zero da América Latina, com iniciativas, projetos, companhias, setores público e privado juntos para realmente fazer a diferença nesse modelo sustentável e mostrar que sim, é possível realizar esse progresso. Eu já estou aqui com alguns convidados que eu gostaria de dividir e apresentar a todos vocês, que realmente vai trazer, então, um panorama de ideias, de conexões, de projetos que já estão sendo realizados e outros que virão com certeza pela frente. Eu começo aqui, então, apresentando Gustavo Cerbasi, ele que é especialista em inteligência financeira e embaixador de mobilidade sustentável da Audi. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Um prazer recebê-lo aqui nesse painel que abre o dia de hoje sobre finanças verdes. E é muito bom, né? Porque você trata da área tanto de inteligência, né, financeira, quanto agora conectado bastante com mobilidade e sustentabilidade também. Um prazer enorme, Renata, estar com você, estar com os outros convidados aqui. Um assunto que é o centro das atenções do mundo financeiro. O mundo está sempre sedento por oportunidades e aqui a gente pode discutir a diferença entre oportunidade e oportunismo, falar de forma equilibrada sobre como construir riqueza individualmente e para a sociedade como um todo. Obrigada, seja bem-vindo. Aqui também com a gente está a Fernanda Castilho, ela que é CEO da MOS. Seja bem-vinda, Fernanda. A gente esteve juntas, né, no ano passado, onde a gente já pôde conversar bastante sobre emissões aí de carbono, sobre créditos de carbono, que as companhias vêm de fato fazendo e se alinhando nesse perfil para realmente atingir esse potencial sustentável. E é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Obrigada, é um prazer poder participar desse evento novamente, né, que traz assim essa oportunidade para a gente discutir temas tão importantes como sustentabilidade, carbono zero e afins. Obrigada. Muito obrigada. Estamos aqui também com a Helena Mazzulo, Head de Estratégia ESG da XP Investimentos. Helena, seja bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. E, claro, para a gente falar, né, da questão financeira e de uma das maiores companhias aí referência e atenta bastante ao modelo, ao segmento ESG. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui também com ele, com Antônio Moreira Salles, ele que é o cofundador da Mandi Ventures. Seja muito bem-vindo e que realmente traz, né, e faz aportes em estratégias, por exemplo, de projetos como agritechs que envolvem e estão alinhadas com o modelo sustentável no país e no mundo. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado e obrigado ao Summit pelo convite. Bom, eu vou direcionar aqui, então, já a nossa primeira questão, né, já que passamos por dois momentos muito interessantes há pouco, agora nesse mês de outubro e novembro, mas pegando o mais recente agora, que foi a discussão sobre COP26, né? Os líderes mundiais, então, reunidos para realmente dar um passo adiante no caminho da sustentabilidade. Então, justamente, eu gostaria de direcionar aqui a questão para o Antônio Moreira Salles, falando um pouco sobre esses projetos, né, de agricultura sustentável na região da Amazônia. É possível? Como é que isso já vem sendo feito e trabalhado, Antônio? Olha, minha relação com a Amazônia começou um pouco mais profunda em 2019,
eu tenho um tio que se mudou para lá por 5 meses para realmente entender a Amazônia, escrever sobre a Amazônia, entender os desafios daquele monstro, no bom sentido. E eu fui a Belém. E aí, enfim, acabei me envolvendo com um projeto chamado Amazônia 2030, onde, sinceramente, eu aprendo muito mais do que eu adiciono, porque tem pessoas incríveis com conhecimento de Amazônia extremamente profundo. E acabei voltando recentemente, esse ano em outubro, para ficar uma semana quase no Tapajós, sem nenhuma conexão de internet e realmente tentando entender aquilo de maneira mais profunda, até onde dá para entender de um nível tão pouco profundo, porque eu acho que se realmente quer entender a Amazônia, se muda para lá por décadas. E, recentemente, o Amazônia 2030 soltou um estudo em relação ao mercado de comida da Amazônia, e tem alguns dados, por um lado, alarmante, por outro lado, na minha opinião, que demonstram uma oportunidade gigantesca. Então, eles analisaram 2017, o biênio 2017-2019, onde exportou-se 955 aproximadamente produtos da Amazônia, sendo 64 nativos de, vamos dizer assim, agrofloresta, etc. E eu vou me permitir aqui a cola, mas a receita anual desses produtos foram 298 milhões de dólares. E vários deles representaram, você está olhando 298 milhões de dólares em um mercado de mais de 170 bi anualmente. E a Amazônia representou 0,17%. Quando você olha o Brasil representa 1,3%. E a gente está falando de produto, de fato, nativo da Amazônia. Se você fizer uma conta simples de 1,3% de representação que a Amazônia tivesse para colocar no mesmo nível do Brasil, a gente estaria falando em 2,3 bilhões de dólares. E aí, algumas coisas que me chamaram muita atenção, quando a gente fala de castanha do Pará, o maior exportador para o mundo é a Bolívia. A gente está falando de castanha do Pará. 54% da exportação de castanha do Pará sai da Bolívia. O segundo maior é o Peru, com 13%. A Amazônia representa menos de 4%. Quando a gente fala de cacau, outro produto nativo da Amazônia, a Costa do Marfim representa 40%, Gana representa 18%, e, de novo, a gente está falando que a Amazônia representa nada de um produto nativo. Quando você olha o que a Amazônia tem, ele tem tudo no cacau para você dizer, isso aqui é incrível. Esse ano, a expectativa é produzir 140 mil toneladas de cacau na Amazônia. Se você olhar vamos chamar assim, as regras que a Holanda, que é o maior produtor hoje, que pega o cacau commodity e transforma em seus vários produtos, eles falam, você precisa de sustentabilidade, você precisa de uma história para contar, você precisa de variedade, e a Amazônia brasileira hoje estima-se tem 20 mil variedades distintas de cacau. Você tem aí pronto o produto para você não exportar commodity, que é o que a gente faz hoje, mas sim algo de valor agregado. E a gente mal ouve falar sobre isso. Quando a gente tem, na minha opinião, a história praticamente pronta ali. Claro, eu não estou dizendo que não tem desafios. Hoje em dia tem questões fitossanitárias que são grandes desafios, tem questões de trabalho, tem questões de como você chega lá, de logística, enfim, se fosse fácil já teriam feito, tem muita gente muito mais inteligente do que eu que poderia ter colocado a mão e feito isso. Mas uma pessoa, por exemplo, e eu vou parar por aqui, que me chamou muita atenção, é um local cujo sobrenome é De Mendes. Ele começou a produzir pequenininho, ele hoje
produz, obviamente não é uma larga escala ainda, mas ele está aproveitando esse mercado. Infelizmente, como investidor, eu cheguei tarde. Alguém já tinha visto antes e, quando eu cheguei, ele já estava nos finais das negociações. Mas, de novo, eu acho que a gente tem tudo, se a gente quiser, para realmente explorar esse mercado. E aqui eu usei 2 exemplos, quer dizer, castanha do Pará e o cacau. Tem vários outros, como eu falei, são 64 produtos que foram estudados pelo Amazônia 2030, que você tem muita oportunidade. Agora, falta o financiamento chegar, falta as pessoas quererem realmente chegar lá e ajudar a construir essa história. E, enfim, de novo, não é simples, você depende de muitas outras coisas. Muito bom você trazer esse exemplo, né? Até me recordei que eu tive a oportunidade de entrevistar 2 produtores e uma, inclusive, que era da região da Amazônia e que ganhou como melhor chocolate brasileiro em Paris, no Salão do Chocolate. Então, vários produtores brasileiros fazendo essa representação e justamente alinhado ali a que o Antônio falou, né? Muitos já estão realmente, além da produção do cacau, fazendo ali, chegando ao produto final, já vendo essa oportunidade e, claro, oferecendo ao mercado um produto sustentável e com relevância a nível nacional e internacional também. Já que estamos no ambiente da Amazônia, vou direcionar aqui a próxima questão, então, a Fernanda, né? Como é que vem esses projetos de carbono zero, neutralização, créditos de carbono? Você tem dados para dividir com a gente toda essa expansão que vem acontecendo e o interesse das empresas também? Bom, esse mercado, né, quando a gente compara com o ano passado, só num período curto de tempo, você vê um crescimento assim exponencial. Né? O ano passado, quando a MOS começou, né, suas atividades no ano passado, a gente achava, né, bastante crédito no mercado. Nosso objetivo era realmente fomentar esse mercado, criando um incentivo, né, para manutenção da floresta em pé, né, focando em projetos de conservação. Mas você ainda tinha, né, bastante oferta e a demanda estava começando a crescer. Esse ano a demanda realmente assim explodiu. Acho que todo mundo tem visto, né? Cada vez mais empresas, mais instituições estabelecendo metas para redução de carbono, né? É claro, você tem aí toda a questão de evolução no processo produtivo, aplicação de novas tecnologias, mas são medidas que levam tempo, né? Então, e nesse meio tempo, enquanto essas medidas não são de fato implementadas, as empresas acabam recorrendo, né, para compensação das suas pegadas. Então, a demanda tem aumentado assim demais. Hoje em dia, a oferta quase já não consegue acompanhar a demanda. Né, a gente tem trabalhado com diversas empresas que estão, de fato, focadas nisso, como a Gol, que agora oferece, né, não só ela compensa, começou a compensar alguns trechos, mas também oferece para os seus clientes, que os seus clientes também façam a sua parte, né, e compensem a sua parcela da viagem. Empresas como o iFood, que neutralizam todas as suas entregas, ou mesmo a Hering, que tem uma linha inteira de camisetas básicas neutralizadas. Então, você vê aí um movimento muito forte, né, das empresas, instituições financeiras também, buscando soluções também para fomentar, né, esse mercado de carbono. Foi assim um saldo muito positivo, assim, num curto espaço de tempo. Você vê que realmente cada vez mais as pessoas estão preocupadas, né, nessa busca por um futuro carbono neutro, né, carbono zero. Exatamente, e até pelos números, né, que a gente tem acompanhado e em relação também às preocupações aí dos relatórios e o mais recente da ONU quanto ao aquecimento de 1,5 grau. Agora eu vou direcionar aqui a questão para a XP Investimentos, para a Helena, que justamente vocês vêm se destacando nessa liderança de modelo ESG.
Como é que vem esse protagonismo? Quais já são os projetos, né, que vocês já estão bastante aí fortes e os outros que virão pela frente, né? Conta um pouco dessa história dentro da XP. Não, legal, gente. Então, a gente reconhece que, assim, né, de repente, né, ESG é um termo que bombou, né, como se fosse algo novo, que apareceu do nada na pandemia, mas não é verdade, né? A própria XP, a gente tem toda a humildade de reconhecer que é uma jornada nova, né? A área ESG existe há 1 ano e meio só, então a gente reconhece que tem muitas empresas, muitas pessoas que estão nessa jornada há muito mais tempo que a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o nosso poder de mercado poderia impulsionar muito, né, essa pauta. Então, foi um pouco do que a gente fez. A gente fez toda uma análise de materialidade, né, de temas ESG que seriam relevantes para a XP, porque não adiantava a gente também priorizar temas que, com o nosso business, a gente não conseguiria impactar de forma significativa. E aí, com base nessa análise, a gente priorizou alguns projetos, né, alguns projetos que a gente gostaria de focar em relação ao tema, né? Então, primeiro, super relacionado ao core da XP, né? Oferecer produtos financeiros alinhados à sustentabilidade e governança para os clientes, né? Então, a gente tem uma oferta de mais de 40 produtos de investimento que passam por uma diligência que analisa esses critérios. Como a XP é uma plataforma aberta, a gente tem produtos, né, de casas internacionais e nacionais, né, de crédito, renda variável, previdência, né, que tem essa preocupação. E cada vez mais a gente vê, né, que os gestores têm se posicionado em relação à pauta, querem, né, terem uma visão relevante, né, o que há 5 anos atrás se contava em uma mão, né, os gestores que olhavam alguma coisa sobre isso, principalmente governança, né, o social e ambiental muito andando de lado. Então, eu diria que trazer essa oferta para os clientes foi um grande passo, até porque a gente atende muito varejo e muitas ofertas que a gente via antes eram para investidores profissionais, né, que tem mais de 10 milhões no mercado financeiro. Então, isso restringia muito o acesso a produtos alinhados à sustentabilidade, ao ESG, né? Então, o que a gente fez foi democratizar um pouco mais essa visão e priorizar outros temas que são importantes para a XP como negócio também, né? E aí eu destacaria 2, que é uma visão, né, de educação financeira, porque a gente até fundou o Instituto XP agora esse ano também, que a meta ambiciosa é de educar financeiramente 50 milhões de brasileiros. E também a gente trouxe uma visão de diversidade para o mercado, né? Que ainda tem um longo caminho a percorrer, mas a gente tem investido bastante esforço, né, e recursos para conseguir ser uma empresa mais diversa também. Maravilhoso, então, a gente trazer esse trabalho também, o que o lado financeiro, as finanças, né, vem se mobilizando, as companhias dessas áreas, a nível também de ESG, de projetos e de investimento e de possibilidade, como a Helena disse, né, de popularizar essa questão também entre todo mundo. Agora, o Gustavo, né, falando um pouquinho sobre a questão de investimento inteligente, né, especialista em investimento inteligente, e que traz também agora algo muito alinhado a tudo isso, que é embaixador de mobilidade e sustentabilidade da Audi. Como é que você, de fato, quando foi essa virada de chave, né, que você percebeu, eu consigo aliar a inteligência financeira ao meu trabalho, a permitir que todas as pessoas tenham acesso a isso, de que é possível investir, como se deve investir, com a sustentabilidade, né? Conta um pouco dessa trajetória. Bom, Renata, na minha vida, a virada de chave veio há 3 anos atrás. Eu já há 22 anos trabalho como educador financeiro, ensinando as pessoas a encontrar oportunidades, como as que a Helena citou, ou produtos adequados para multiplicar o dinheiro, para construir patrimônio, para a independência financeira. Só que há 5 anos atrás eu decidi reformar uma casa que eu tenho no interior de São Paulo, e no meio dessa reforma, as reformas nem sempre saem como a gente planeja, eu percebi a oportunidade de incluir nessa casa elementos de sustentabilidade. Instalação de usina fotovoltaica, captação de água da chuva, tratamento do próprio esgoto, a gente não joga uma gota de esgoto na natureza, a casa está numa área de proteção ambiental. Foi um desafio, teve um custo um pouco acima do normal, porque eu estava avançando num território ainda pouco explorado, ainda pouco divulgado, e quando eu percebi, com a casa pronta, que se eu tivesse aquele conhecimento alguns meses antes, eu teria encontrado soluções muito mais não só práticas, mas financeiramente eficientes, eu comecei a falar sobre esse assunto. Meu penúltimo livro, o que foi lançado em 2019, A Riqueza da Vida Simples, ele entra a fundo nesse assunto de sustentabilidade, ele foi um grande sucesso.
funcionou muito bem para a pandemia, mas durante a pandemia muitas pessoas se desurbanizaram mesmo que parcialmente. Cresceu muito a procura de casas de veraneio, mudança para o interior, mudança 30, 40 quilômetros depois, enfim. Então, esse assunto vem sendo tratado nos meus livros, no meu trabalho, depois que eu terminei a reforma há 3 anos atrás. Agora, a virada de chave no mercado era um pouco mais recente. Como a Helena citou, a sustentabilidade não é assunto novo. O índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa, agora a B3, já tem muitos anos. O interesse pelo investidor não era tão efetivo como existe agora. O que a gente percebe é que, primeiro, vamos entender o comportamento do consumidor, do investidor. Tem aquele investidor que conhece um pouco mais de produtos financeiros, que conhece como é que funciona o mercado, que ele olha perspectivas do que vem adiante. E ser ESG não é ser mais lucrativo do que ser poluente. Ser poluente é lucrativo. Eu não preciso tratar dejetos, eu não preciso me prevenir sobre perdas. É como você preparar uma refeição na urgência e não cuidar da cozinha. Você larga os pratos para lavar depois. O importante é servir o alimento. Você resolve o problema no curto prazo. Só que você vai ter uma dor de cabeça para preparar o jantar. Então, quem trabalha de forma equilibrada sustenta o seu trabalho por mais tempo. Só que isso não é percebido no mundo sedento por lucro. Então, o ESG, como custa mais caro, ou pelo menos historicamente custa mais caro, ele não despertou interesse do investidor. O investidor menos experiente, aquele que olha espelho retrovisor para tomar decisões, o que rendeu nos últimos meses? Menos ainda. Ele vai ver que ESG não lucrou mais do que produtos de investimento que não se preocupam com a sustentabilidade. Só que a gente percebe do Zero Summit do ano passado para esse ano como houve uma mudança significativa no discurso na sociedade, na imprensa, no debate dos mercados de investimento. A COP26 confirmou isso. A gente já começa a perceber uma mudança muito nítida em que o investidor já vai ter que se preocupar não com quanto custa mais ser sustentável, mas o quanto vai custar a mais não ser. Por quê? Com essa movimentação de interesse de governos, confirmando compromissos na COP26, compromissos que vinham desde o Acordo de Paris, governos estaduais também se mobilizando para manter suas metas de preservação ambiental, a gente percebe que estão sendo implantadas práticas de punição de quem não ajuda governos a cumprir suas metas. Então, nós temos rodízios, nós temos multas ambientais mais frequentes, nós temos um questionamento da sociedade muito maior, e a gente percebe que as empresas estão se mobilizando nesse sentido. Então, quando a gente vê uma empresa de alimentos, por exemplo, comprar uma frota de caminhões urbanos movidos 100% a energia, é porque é cool? Não, o investidor não vai tolerar você pagar a mais num caminhão elétrico porque é cool, ele quer lucro. As empresas estão comprando essas frotas porque, com frotas elétricas, elas podem circular em períodos de rodízio. Elas têm uma versatilidade de entrega maior. Elas reduzem o custo do combustível que está subindo de preço. Primeiro, por alta de petróleo. Segundo, que com a queda do uso, questão de escala, tende a custar cada vez mais caro. Então, há uma antecipação das empresas em evitar punições, em evitar restrições, em evitar multas. Isso significa que o ESG ainda não mostra no histórico esse resultado, mas começa a deixar claro que quem investe em ESG vai investir em empresas que têm mais sustentação no seu resultado. Em termos técnicos, estamos falando de menos volatilidade. Eu posso ter uma empresa muito lucrativa hoje porque não cuida, não trata dos seus resíduos, mas daqui a pouco ela vai ser punida, então o lucro deixa de existir. E, na prática, todos os mercados relacionados ao que foi citado aqui, por exemplo, que o Antônio falou, investimento em iniciativas do agronegócio ligados à Amazônia. Puxa, parece que é difícil, parece que falta infraestrutura, parece que falta capital. Acho que a Helena pode falar melhor. Se eu oferecer para você fundo imobiliário, você vai pensar em fundo imobiliário de shopping, de laje, de prédios comerciais. Já estamos engatinhando no mercado de fundos do agronegócio, que o Brasil é a referência mundial do agronegócio, demoramos a chegar nisso, nós estamos nos primórdios desse mercado. Então, pensando em potencial, quantos fundos desse podem ser criados, o mercado é ilimitado, é infinito. Qualquer projeto de produção ligada à geração fotovoltaica, produção ligada à Amazônia, exploração de culturas nativas que demande recursos, nunca faltou dinheiro no Brasil. Esse dinheiro, às vezes, foi direcionado de forma errada. Então, potencial para fundos equivalentes ao imobiliário, que a gente chama de fundos do agronegócio, é infinito, é gigantesco. A gente está mais ou menos naquela situação que estavam os criptoativos há 5, 10 anos atrás. Pensar em crédito de carbono. Puxa, temos mercados estruturados, mercados organizados que vendem o crédito de carbono a um preço muito mais alto do que se vende no Brasil. O Brasil tem uma capacidade, um potencial de comercialização de crédito de carbono infinitamente superior a países europeus, só que com preço muito mais baixo.
Então, se organizarmos uma bolsa ou um mercado de negociação desses créditos, né, das empresas se mobilizarem, quem participa do mercado, ajudar a coordenar isso, nós temos um potencial de não só de faturar alto com a geração de crédito de carbono que nós temos, mas de elevar esse faturamento a um patamar de preço internacional. Então, a gente percebe que estamos falando só de oportunidades, né? O Antônio citando as oportunidades de mercados que não são explorados, nós temos a terra fértil da Amazônia que não é explorada, nós temos o mercado de investimentos hoje, com o número de investidores, estamos chegando rumo aos 4 milhões de CPFs na Bolsa, né? Mas que estão procurando alternativas com grande potencial de rendimento, e o mercado de crédito de carbono que já é grande, já é interessante, mas underpriced e pouco organizado no Brasil. Então, a gente só vê lucro, só vê oportunidade ligadas ao universo ISG. Muita coisa para se explorar, muito resultado para o Brasil explorar. Isso interfere em PIB brasileiro. Então, o cenário não podia ser melhor para o Brasil, obviamente, carente dessa organização social e política que a gente tem que ter. Excelente explanação e entendimento, Gustavo. E aí, colocando também já a questão ali para a Fernanda, né, sobre essa regulamentação do mercado, né? Recentemente estive num evento que falava muito sobre safra de carbono, né? E esse termo vai ficar muito mais usual de agora em diante, né? O que falta para a gente, de fato, ter um mercado mais organizado, mais regulamentado, né? Quais são esses passos, né? Quais as diretrizes para a gente chegar nesse modelo ideal e deslanchar de fato, Fernanda? Eu acho assim, né, o modelo ideal é complexo, né? Acho que a gente ainda tem muitos passos para a gente chegar até lá. Hoje no Brasil a gente tem um mercado voluntário de carbono, que é muito diferente, é o que explica, por exemplo, né, o que foi falado em relação aos preços do carbono na Europa, por exemplo. Você tem diversos mercados regulados, como o europeu, né, algumas jurisdições nos Estados Unidos, algumas províncias canadenses, China, né, esse ano, Nova Zelândia, Austrália, enfim, diversos mercados regulados, tá, nos quais, em sua grande maioria, você tem um sistema de cap and trade, ou seja, você tem um limite, né, para emitir. As empresas que elas ultrapassam esse limite, elas são obrigadas, né, a adquirir créditos dentro desse mercado para se compensarem. E as que conseguem, né, ficar abaixo desse limite, podem vender esses créditos. Tá? Qual que é a questão? Nesses mercados, o governo ou o órgão regulador, ele também muitas vezes acaba estabelecendo um piso para o preço do carbono. Tá? Daí que também vem, né, a questão de um preço muito mais alto nesses mercados regulados. No Brasil, a gente tem sim já um projeto de lei para a regulamentação, né, do mercado de carbono, mas ainda está, né, em aprovação. Então, aguardamos aí que nos próximos anos venham regulamentações, regras, justamente para a gente conseguir fomentar isso e criar essa obrigatoriedade, né? Apesar da gente ver muitas empresas de forma voluntária tentando reduzir suas emissões, né, compensando o que não conseguem reduzir, a partir do momento que você cria uma obrigatoriedade, você só tem fatores positivos, né, decorrentes disso. Então, a gente espera que, em breve, sim, a gente tenha um mercado regulado também aqui no Brasil. Excelente. Bom, falando um pouquinho, então, agora sobre esses potenciais investimentos, né, muito se fala em agritechs, né, investimentos nas startups, e aí, direcionando aqui também para o Antônio Moreira Salles, como é que isso vem acontecendo, né? Já que o Brasil vem liderando esse processo de startups voltadas ao agronegócio e agrifintechs também, que são aquelas que lidam, né, com o agro e questões financeiras também. E é muito interessante que todas elas sempre ligadas à questão de sustentabilidade. Até recentemente tive a oportunidade de estar em 2 jornadas interessantes nos Emirados Árabes Unidos, onde a gente acompanhou a Expo Dubai 2020.
Primeira semana temática da Expo Dubai era clima e biodiversidade. Tivemos a presença aí de importantes empresas brasileiras e também governamental. E aí, por lá, a gente percebeu várias discussões e posicionamento do Brasil também frente a isso, com destaque para a questão da Amazônia aí, de fato. E o segundo ponto, né, também, que é muito interessante, é um dos pavilhões, por exemplo, essa é a maior exposição mundial, são 192 pavilhões ali, deve receber até o dia 31 de março de 2022 cerca de 25 milhões de visitas, ou seja, uma excelente oportunidade de posicionamento dos países. E no pavilhão da Alemanha, por exemplo, você tem a oportunidade de ver quais são os países que mais desenvolvem projetos em energias renováveis, quais são os mais sustentáveis. E ali o Brasil aparece como líder. O pavilhão da Alemanha traz uma visão ali 2030, 2040 também, 2050, o que eles devem fazer nos próximos anos para neutralizar carbono. Mas é muito interessante ali você ver um reconhecimento europeu de fato olhando para o Brasil, ou seja, a gente já nas pautas das discussões e essa relevância do Brasil frente ao mercado europeu também. E aí eu direciono para você como é que vem esses investimentos, né, nas startups, nas agritechs, que realmente aceleram e desenvolvem esse processo e tem tudo para continuar trazendo e sendo esse protagonismo de fato. Não, sem dúvida. Eu até vou usar 2 exemplos aqui. Acho que o primeiro é uma startup brasileira chamada Gaivota, e o que eles fazem é exatamente prestar serviço para os diferentes jogadores do mundo, seja do agro, seja de finanças que tenha relacionamento com agro, até mesmo as trades. E um bom exemplo de como a tecnologia deles, por exemplo, ajuda a empurrar para uma direção de um produtor mais eficiente em termos de carbono, etc., é o fato deles conseguirem controlar de maneira escalável, inteligente, se esse produtor entrou em alguma reserva com a produção dele, quer dizer, ter todos os controles de quão sustentável é esse produtor. E hoje, por exemplo, se você olhar no mercado, tem um exemplo que é o Itaú, que está dando taxas melhores para aqueles produtores que cumprem certos parâmetros, como, por exemplo, emissão de carbono, como welfare de animal, essas coisas todas. Então, isso jamais seria possível ser feito sem a tecnologia, porque a única maneira antes que você tinha de checar isso era mandar uma pessoa ir rodar a fazenda. E, obviamente, enfim, um país que nem o Brasil, da dimensão do Brasil, as fazendas das dimensões que nós temos aqui, era impossível e zero escalável. Hoje você consegue fazer isso. Então, o produtor também começa a pensar, opa, se eu consigo um crédito mais barato, se eu consigo algo melhor aqui, por que eu não vou fazer? Que é um pouco o que foi dito aqui antes. E a outra é uma startup estrangeira, americana, chamada FBN. Eles abriram um braço chamado Gradable. Eles têm, hoje, controle sobre 90 milhões de hectares. E, de novo, falando com eles outro dia, eles estavam me explicando o quanto eles estão conseguindo trazer um prêmio no preço para os diferentes players do mundo agro. Porque, no final do dia, eles conseguem fazer, com rastreabilidade, entender o quanto um produtor emitiu e até mesmo antes na cadeia. Ele consegue ver o quanto o insumo que aquele produtor usou emitiu. Então, ele começa a ver a cadeia inteira e chega no final da cadeia, eles têm uma plataforma de compra e venda, e eles me falaram isso. Eles falaram, a gente está montando um ranking onde a gente põe quem é menos emissor, quem é mais emissor, e a gente começou a conseguir ver, de fato, que as pessoas que emitem menos estão conseguindo colocar um prêmio no preço, e a gente começou a ter muito mais demanda de varejistas ou até de
empresas de, enfim, produto, né, de produto final de consumo, falando, não, legal, por causa disso, eu topo pagar a mais pelo produto. Então, acho que as tecnologias que a gente tem hoje, que se a gente voltasse 10 anos, seria muito, 5 anos, provavelmente, seria muito difícil você fazer isso. E você, com essas tecnologias, está conseguindo empurrar o mercado numa direção muito interessante e ainda sendo rentável. Quer dizer, você está juntando as duas coisas. Exatamente, né? E a gente tem, por exemplo, hoje vários produtos, né, que são exportados já com o QR Code, onde o cliente ali final ele tem a possibilidade de ver, por exemplo, desde o nascimento ali de um bezerro ou como é que foi cultivada determinada cultura e ali todo o processo, né, e o progresso disso até chegar. Então, se teve respeito ao meio ambiente, se ela é aquele produto, né, determinado, é socialmente correto, né, se não teve nenhum tipo de trabalho, enfim. Então, isso vem sendo realidade e o consumidor, na verdade, está bastante ligado a essa questão e, por isso, não à toa aí as empresas estão de olho também nesse sentido. E, claro, Renata, né, desculpa, como eu venho falando... Me permita claro, complementar, você falou consumidor e empresas, mas governo também, porque Sim. você mencionou as agrotechs. É diferente do que eu citei sobre fundo do agronegócio, quando você tem um grande projeto, com um grande plano de negócios, que demanda um grande volume de dinheiro e você consegue coordenar com uma empresa de investimentos o acesso a investidores. Quando a gente fala de agrotech, a gente está falando, muitas vezes, de iniciativas experimentais, de alguém trazer uma tecnologia nova, algo que precisa de uma aposta ali, do investidor que deseja um grau de risco maior. É difícil conseguir esse dinheiro, mas quando você tem um governo compromissado com metas, você alinha isso com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, você começa a ter uma Embrapa, por exemplo, predisposta a fomentar mais e coordenar recursos, ideias, informação e tecnologia para que essas agrotechs funcionem melhor. Então, o momento passa a ser muito interessante, porque não é só a demanda do consumidor, mas agora você tem o governo sinalizando o caminho para esses negócios expandirem. Exatamente, né? Até o Celso Moretti, presidente da Embrapa, esteve presente na COP26, foi uma das grandes lideranças, né, juntamente com a CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, e levou metas, né, levou ali entre 6 e 10 metas muito interessantes sobre, por exemplo, o sistema ILPF e o que o Brasil já vem fazendo nesse sentido, né, de realmente levar essa agricultura sustentável aí para o mundo, essa agropecuária. Então, isso é muito interessante e aliado à pesquisa também, né? Então, isso é extremamente relevante que você considerou aqui para nós. E aí, colocando também um pouco, Helena, a gente fala, né, que até antigamente as pessoas e os próprios agentes do mercado e companhias, antigamente era, e até pouco tempo atrás, até moda, né? Até legal, até cool. Vamos ser sustentáveis, porque a gente vai atingir um nível de mercado, porque o consumidor talvez pague mais por esse produto. E hoje é o que a gente fala, não se senta numa mesa de negociação sem saber as práticas ESG das companhias. É a primeira pergunta. Isso você tem sentido também na XP? A gente tem sentido muito, e até posso falar da XP como companhia de capital aberto, né? Porque a gente é listado na Nasdaq, então tem vários investidores são estrangeiros, e aí em vários roadshows com investidores, já tem alguns investidores que trazem muito peso para essa questão, a ponto de até falar de que se não tiver essa visão, eles não investem mais, né, nas empresas, ou mesmo em bonds, né, quando for falar de ativo de crédito. Então, a gente vê que é visível, né? Lógico que eu acho que o investidor europeu, né, o americano agora também, eles estão há mais tempo, né, nessa jornada, então a gente consegue identificar uma diferença, né, entrando um pouco no mundo do Brasil, que, de fato, parece um tema novo aqui, né, as pessoas estão aprendendo. Quando a gente fala ainda do investidor institucional, né, principalmente fundos de pensão, endowments, fundações privadas, também a transição dos europeus foi mais antiga, né? Acho que aqui no Brasil está começando agora e isso move muito, né? Move onde o dinheiro está, porque são os grandes alocadores de capital. E a gente está vendo essa movimentação aqui cada vez maior. A gente está vendo uma movimentação dos reguladores também no mercado financeiro, né? E aí eu posso falar tanto, né, Bacen, a gente vê a CVM, a própria Ambima,
as instituições que regulam os fundos de pensão, cada vez mais, né, direcionando para essa visão, né, alinhando o investimento, né, as práticas ESG, o dever fiduciário, inclusive, né, como alocadores de capital. Então, a tendência é que isso aumente. E aí, quando eu falo sobre o varejo, né, que vocês estavam até falando que ainda o investidor de varejo ainda está aprendendo, né? Mas a gente solta algumas pesquisas com os nossos clientes, né, recorrentemente sobre esse tema, para entender o quanto que evoluiu. Se eu comparo o ano passado com esse, evoluiu muito já. Então, acho que todo o trabalho, né, que foi feito, tanto no mercado, quanto na mídia, quanto as empresas, de se empoderarem dessa pauta cada vez mais, fez diferença. Então, as pessoas já entendem o que significa a sigla, né? Entendem o que significa finanças verdes, sustentáveis. Talvez não entendam muito no detalhe, mas sabem o que significa. Então, já é um grande passo, né? Então, eu acho que a tendência é só aumentar, ainda mais quando a gente fala das novas gerações virando cada vez mais donas do dinheiro, dando relevância. A gente vê um padrão de idade importante, né, nesses investimentos. As gerações mais jovens realmente estão buscando mais ativamente. Então, né, assim, é uma perspectiva bem otimista na nossa visão, né? Super interessante você colocar essas novas gerações, esses investimentos. E aí eu vou jogar aqui, então, para o Gustavo. Você tem sentido isso também, esses investimentos começando mais cedo por essas novas gerações, né? Como é que tem sido essa sua troca, né, com eles? Começa melhor pelos mais jovens, porque os mais velhos têm vícios, têm hábitos, e a gente sabe que quando a pessoa abre uma conta num banco, numa corretora, ela tende a se fidelizar por mais tempo. Com os investimentos é a mesma coisa. Nós ainda não temos uma cultura de investidores ativos, que acompanham relatórios, que conversam mensalmente com os assessores de investimento, que reavaliam os fundamentos dos seus investimentos com a frequência ideal, pelo menos ideal para o cenário em que vivemos. O Brasil não é uma Suíça, não é um país em que um ano bom dá 4% na renda variável e um ano ruim dá 3%. Nós temos oscilações, nós temos volatilidade, e a volatilidade é a grande oportunidade, na verdade. Se nós soubermos entender que a cada crise nós temos que rever estratégias, rever planos e aproveitar a próxima onda, surfar bem a próxima onda, nós vamos ganhar muito mais do que simplesmente confiar em rentabilidade de longo prazo. Os mais jovens, eles, quando buscam conhecimento, eles buscam esse conhecimento novo, o conhecimento está sendo criado, o debate que é tomado não só por referências de investimentos, mas que vem acompanhado de toda essa reflexão de COP26, de alinhamento de ministérios, de preocupações com como o país vai contribuir para a redução da temperatura no mundo. Então, já um desconforto do jovem em relação ao futuro vem da sociedade mobilizada. Então, quando ele vai tomar uma decisão de investimento, ele já está meio que condicionado a isso. Os mais velhos tendem a estar mais viciados, frustrados talvez ainda com a poupança que tem, com o título público que tem, enquanto os mais jovens talvez nem invistam em renda fixa. É mais fácil, eu estava falando ontem aqui nos intervalos, que meus filhos já investem 10, 12, 14 anos, os 3 100% em ações, e eles não têm a menor preocupação de se vai subir, vai cair, eles estão comprando pensando no longo prazo. Então, a flexibilidade que o jovem tem, o apetite para o risco que o jovem tem, faz com que ele escolha investimentos pensando no resultado a ser colhido daqui a 5, 10, 15 anos, enquanto que os mais velhos, que vêm daquela cultura antiga do overnight, estão acompanhando renda variável todos os meses, se desconfortam com uma queda de 2, 3% na Bolsa. A cabeça do mais jovem é uma cabeça de investidor. A cabeça do mais velho ainda é uma cabeça de rentista. Difícil de apresentar resultados a um rentista quando tem a inflação superando renda fixa, quando você tem produtos de renda variável sofrendo com uma crise recente de pandemia. Então, sem dúvida alguma, não só os novos CPFs que chegaram à Bolsa, né? A gente tem um crescimento de 2 milhões de CPFs em 1 ano e meio, 2 anos, alguma coisa assim. A idade média desses novos CPFs é muito baixa, estamos falando de 25, 27, 30 anos. Os investimentos desses novos investidores são investimentos em renda variável. Na época de taxa Selic a 2%, mais fundos imobiliários, agora um apetite maior para cripto, para as novidades que vêm do mundo do carbono zero, do agronegócio. Eles estão atentos àquilo que nós estamos construindo. Eles ouvem muito bem toda essa conversa que a gente está tendo num fórum como esse. Sensacional você trazer esse exemplo, 10, 12, 14, é então, isso? São meus filhos. Sensacional, espero um empurrãozinho de casa, mas estou indo bem. Maravilhoso. E aí até me gerou aqui uma curiosidade. E os amigos, colegas também já investem? Como é que você tem sentido essa turma de adolescentes atualmente? Investem não é porque tem
colegas de classe com o pai que trabalha com educação financeira, porque nas escolas tem grupos de discussão, grupos que estudam investimentos, preparando o investidor da manhã, isso são iniciativas das escolas, desde o ensino fundamental, onde já tem educação financeira, isso não é privilégio de escola privada. É o que a gente fala, né? Educação financeira tem que ser desde sempre. Ela né? já está na Base Nacional Comum Curricular, infelizmente estreou na Base Nacional Comum Curricular, ou seja, obrigatória no ensino privado e público, em 2020, o ano de pandemia, o ano em que as crianças se afastaram da escola, em que professores estavam rebolando para conseguir ensinar o básico, né? Então, infelizmente, começou meio que com um pouco de água na maionese ali no ano da estreia. Mas já tem educação financeira nas escolas. E as escolas mais estruturadas estão não só preocupadas em educar para o dinheiro, mas educar para investir. Então, esse debate está fervilhando. As demandas que eu tenho nas redes sociais, na comunicação direta, né, no privado, são de crianças querendo entender como explorar o jogo que eu criei, como aplicar meu livro no debate da escola, meus filhos levando esse debate para a escola deles também. Eu acho que nós estamos com uma sociedade muito bem preparada para gastar melhor, investir melhor e usar crédito melhor daqui a 5, 10 anos. O Brasil vai ser bem diferente do que é. Esse Brasil tipicamente endividado, sofrido nas crises, os jovens vêm com uma outra cabeça, com certeza. Muito bom. Você E tem até- sentido isso, Helena? Eu ia jogar então, essa pergunta para você. Eu Como é ia que você tem trazer isso na um XP? dado que as pessoas às vezes surpreendem, né? Mas a cada 10 brasileiros, 7 são analfabetos financeiros. Então, isso significa que não sabe, por exemplo, uma diferença básica entre juros simples e juros compostos, né? Então, a gente está falando de um número de brasileiros gigante que não sabe nem muito de matemática financeira, imagina então de investir, né? Por isso que ainda tem Matemática tanto básica, dinheiro né? na Matemática básica poupança, ainda alguns exato. têm. Exato. Então, a gente ainda que tem muito dinheiro, né, na poupança, ainda nem necessariamente investimento, né, que são pessoas muito endividadas, que nem conseguem organizar suas finanças para guardar alguma coisa para investir. É por isso que até a gente está atacando esse desafio, sempre atacou a XP como negócio, agora com o Instituto a gente está direcionando muito também para populações mais desassistidas esses projetos. Mas é visível, né, o que o Gustavo comentou dessa mudança geracional. A gente já tem influencers mirins, né, falando sobre investimentos, né, tem 12 anos de idade, já está ensinando as pessoas a investir. Então, é muito legal ver esse movimento. Então, assim, eu acho que é visível, acho que a gente tem um longo caminho a percorrer ainda, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente compara, né, com o mercado americano, por exemplo, que é muito mais maduro, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, né, um curto prazo, em 5 anos, né, 3 anos para trás, evoluiu bastante. Então, isso é muito bom para as finanças verdes. Detalhe, são só 3,5 milhões de investidores em renda variável no Brasil. No total, é irrelevante perante os 220 milhões de habitantes que nós temos. Então, esse número que tende a crescer mais é um número que vem atento aos novos investimentos, às oportunidades daqui para frente, conscientes dos erros que as gerações anteriores cometeram, justamente por causa dos influenciadores mirins, dos influenciadores que estão trazendo essa juventude para investimentos. E isso acontece também na sua área, na gestão dessa nova geração muito mais pujante e com um propósito nesse sentido, assim, da sustentabilidade mais intrínseca? Sim, eu ia até complementar, assim, além de você ver, né, os jovens muito mais engajados na questão, né, de educação financeira, etc., eles têm uma preocupação muito grande, né, essa geração mais nova, de investir, mas investir também com impacto, né, conscientemente, e em alternativas mais sustentáveis. Tá? Então, e não só nos seus investimentos, mas também em relação ao consumo. Você vê uma preferência... Consumo consciente, né? O consumo consciente. Então, você vê uma mudança assim, né, geracional gigantesca. Meus pais, etc., não tinham essa preocupação. Poxa, vou comprar essa água, né, porque vem numa embalagem de papel ao invés de comprar uma em plástico. Então, essa geração ela vem, né, tanto para o consumo como para os seus investimentos, sempre com um objetivo de ter um impacto maior. Assim, é gigantesca a transformação que está acontecendo e a gente vai ver cada vez mais. E eu acredito que o poder, né, das mídias digitais também, muito mais engajamento, e hoje as empresas e as companhias preocupadas com essa questão, né? Porque se você coloca ali alguma prática ou
algum cliente, qualquer tipo de prática que não condiz com o seu valor, a gente vê que isso reverbera de uma maneira assim muito mais intensificada do que antigamente. Então, o poder da mídia digital, você que trabalha bastante com mídia digital, também veio para realmente atender, né, e ter esse progresso, né? Você vê como algo positivo? Esse mundo digital, na verdade, ele traz uma resposta muito rápida dos seus erros e dos seus acertos. Então, fazendo correto ou fazendo errado, o seu consumidor vai reagir positivo ou negativamente. Então, a gente percebe que as empresas antes gastavam fortunas para fazer pesquisas com o seu consumidor, que demoravam meses para serem feitas e trazer algum resultado, e hoje um lançamento, uma mudança de rótulo, um nome que você coloca no produto, ele pode gerar uma reação instantânea e fazer essas empresas reverem seus planos instantaneamente também. Isso é eficiência. Então, a gente pode ver como um problema a possibilidade de pressão pública, mas, na verdade, isso torna o processo de decisão e de ajuste nas falhas das empresas um processo mais rápido. Eu tenho certeza que uma empresa como a Moss, por exemplo, que nasce com o objetivo de, essencialmente, fazer um mundo melhor. Ela percebe isso rapidamente nas redes sociais que tem, né, independentemente do tamanho, e qualquer correção, qualquer pisada na bola, os próprios seguidores que já buscam esse tipo de solução vão ajudar a gestão da empresa a corrigir discurso, texto, marca, divulgação. Então, a resposta rápida acaba sendo um trunfo e não um problema para quem está preparado para mudar. Exatamente. Bom, vou chamar agora, então, um depoimento do Guilherme Sirques, ele que é diretor executivo do Centro Brasil no Clima, e ele traz uma mensagem aqui para nós no nosso painel Finanças Verdes. Vamos rodar. Olá, amigos do Zero Summit, muito obrigado pelo convite para participar dessa edição de 2021, ano de extrema importância, onde foi realizada a COP26. A sociedade brasileira teve um papel fundamental nessa COP e ajudou muito a avançar a agenda climática. Tivemos um importante avanço em relação ao mercado de carbono, onde o artigo 6º foi regulamentado, e isso vai poder gerar diversos investimentos para o Brasil, que sem dúvida nenhuma é um dos países que mais se beneficiarão com essa regulamentação. Tivemos também um avanço bastante significativo em relação à postura do governo brasileiro. Assinaram o acordo do metano e assinaram o acordo das florestas. Isso é um primeiro passo, mas realmente precisamos tomar medidas na prática para o combate do desmatamento, que tem cada vez mais aumentado em níveis alarmantes, e realmente ter uma mudança das práticas na área da pecuária. Nós estamos cansados de greenwashing. A gente realmente precisa ver as coisas acontecendo, as coisas evoluindo para a gente reverter essa trajetória e conseguir chegar a 1,5 graus. É extremamente importante que as empresas, os governos e a sociedade civil continuem se mobilizando para o avanço da luta climática. E esse evento do Zero Summit, ele é muito importante para isso. Um grande abraço, muito obrigado. Guilherme Sirques, diretor executivo do Centro Brasil no Clima. Valeu! Muito obrigada, então, ao Guilherme Sirques. Muitíssimo obrigada aí pelo seu depoimento, por complementar aqui mais do nosso debate, do nosso painel aí que abriu, então, esse segundo dia do Zero Summit, falando sobre finanças verdes. E já encaminhando aqui para o final do nosso debate, eu vou pedir para cada um de vocês, né, trazerem, então, as conclusões, né, cada um dentro do seu negócio, começando ali com o Antônio. Antônio, o que você traz, o que fica, né, de mensagem, de recado e desses trabalhos, enfim, que você vem pontuando muito bem ali naquela região da Amazônia? O que a gente pode deixar como mensagem para hoje? Acho que, em relação à Amazônia, o desafio é gigante, mas, ao mesmo tempo, obviamente, a oportunidade vem junto e também é gigante. Acho que, se a gente souber trabalhar direito a Amazônia, não só a gente pode ter empresas incríveis, mas realmente colocar esse país num outro patamar de relevância na hora de sentar numa mesa de negociações. Porque o que a gente tem ali, ninguém mais no mundo
tem. Então, acho que é realmente empurrar nessa direção. E acho que, de novo, a tecnologia hoje nos traz, felizmente, soluções que nos permitem ser rentáveis e, ao mesmo tempo, sustentáveis. Muito obrigada, então, pela sua conclusão. Helena, vocês, como grandes, né, enfim, reconhecidos, tendo essa reputação muito interessante, que é a XP, e agora englobando, com certeza, o tema ESG como destaque, como protagonismo dentro do negócio, né? Qual que é a mensagem que fica da companhia aqui para a nossa audiência hoje? Então, acho que é importante, né, que cada pessoa entenda que, assim, onde você coloca o seu dinheiro nada mais é do que um voto que você está fazendo para onde você quer que o mundo caminhe, né? E, às vezes, as pessoas deslocam isso, né? Ah, eu vou comprar a garrafa de papel e não a de plástico, porque está no mundo real. Mas e onde você está investindo o seu dinheiro, né, no final do dia? Tipo, o que você quer fomentar para o futuro? E, na verdade, esse futuro sustentável já começou, né? Então, até corre o risco de você estar um pouco atrasado se você ainda não aloca um percentual, pelo menos, do patrimônio nisso. Então, acho que a provocação é um pouco essa, né? Tipo, conseguir linkar o mundo, né, real, né, os impactos reais que estão acontecendo com o mundo dos investimentos e ser esse statement, né, de onde você quer investir, né, o seu voto com o seu dinheiro. Maravilha, muitíssimo obrigada. Fernanda, você também fazendo parte aí de um processo e de um projeto muito relevante que vai realmente, tem tudo para expandir ainda mais e se popularizar mais ainda também, que é a questão do crédito de carbono, né? Qual que é a mensagem que fica para hoje? Não, com certeza, né? O mercado de carbono ele tem que se desenvolver. A gente tem trabalhado muito para isso. Acho que está muito ligado, né? Principalmente no caso da AMOS, a conservação também da Amazônia. Então a gente sabe das oportunidades que tem lá, né? E o quão vale muito mais a floresta em pé e conservada do que desmatada. E agora eu acho que, ainda mais depois da COP, né, com compromissos de fato, acabar com o desmatamento aí até 2030, a gente vai conseguir fazer muita coisa e esse mercado vai deslanchar realmente. Muito obrigada também pelas conclusões e, Gustavo, com você agora também para trazer esse alinhamento final, né? E, enfim, como embaixador dessa área de uma importante empresa, e também ligando isso à questão financeira, a investimento inteligente, né? Quais são as mensagens? Renata, sabe que quando eu estudava ainda mais de 20 anos atrás e eu aprendi sobre matemática financeira, eu via o quanto que os juros nos penalizavam num país que, na época, os juros eram da casa de 20% ao ano, a inflação estava perto disso. E eu falava, gente, para tudo, porque as pessoas fazem dívidas e não investem e tem que usar os juros a seu favor. E naquele momento, eu comecei um movimento de escrever e falar, e dali nasceram 16 livros, toda uma carreira, toda uma ciência em torno disso. Neste momento, nesse debate, eu sinto uma euforia parecida com o que eu vi naquele momento. É uma felicidade muito grande, sinto o coração batendo forte mesmo, de quem está discutindo um assunto que é outro pré-sal, é outro nióbio, é outra vantagem competitiva que o nosso país tem. Quem está nos assistindo pode não saber nesse momento que o seu emprego daqui a 5, 10 anos pode estar ligado a essa conversa. O seu investimento pode estar 100% direcionado a isso. Tem muito conhecimento a ser desenvolvido, muito estudo a ser feito, inclusive para os mais jovens, como a gente falou. A sociedade caminha para um movimento muito interessante e o Brasil pode se tornar, tem todas as condições, todo o potencial de se tornar o centro das atenções e dos resultados desse debate que nós temos. Então, recomendo às pessoas que deem mais atenção, que parem, pensem, se envolvam, estudem, criem conhecimento a partir do que estão aprendendo, levem isso adiante, porque nós vamos ter muito orgulho do que estamos discutindo agora, nós vamos ter muito a celebrar como sociedade, como famílias, como país, porque o Brasil tem uma condição muito diferenciada nesse universo ESG. E a gente está no caminho certo. Aqui, o debate é apenas o começo, apenas o ponto de partida de tudo que vem pela frente. Exatamente, né? Só para complementar, falou da visão 2030 da Amazônia também, né, Antônio, que você vem sendo um grande divulgador desse processo e projeto, né? Se eu posso resumir o que é o 2030, tem uma pessoa que eu acho que, enfim, provavelmente quem melhor conhece a Amazônia, que é o Beto Veríssimo,
que é baiano, mas se mudou para a Amazônia há décadas atrás e começou a se dedicar a isso na época. E juntou-se um monte de pessoas em volta com diferentes habilidades e muitos pesquisadores mundo afora. Então, por exemplo, a pesquisa que eu mencionei mais cedo foi feita com Saulo, que é um professor brasileiro da NYU, e tem, enfim, vários outros, tem professores do INSPER, da AGV, de Colômbia, e cada um na sua especialidade. Então, saúde, educação, e tudo 100% focado na Amazônia. E, de fato, é um projeto incrível. De novo, eu tenho zero crédito nisso. Entrei ano passado, chamado pelo Beto, e, enfim, estou aprendendo horrores, e até arriscado falar sobre isso aqui, porque eu sou quem menos entende do tema lá, mas é, enfim, um projeto impressionante, com muitas pessoas de um nível impressionante de conhecimento e profundidade. As discussões são incríveis. De novo, eu fico calado e aprendo muito. Tá certo. Obrigada, então, a todos que participaram aqui, a todos os painelistas, cada uma na sua especificidade, realmente trazendo um overview, um cenário muito inteligente, muito interessante aí em cada área que a gente conseguiu dividir aqui com a nossa audiência. A gente encerra aqui, então, esse primeiro painel de Finanças Verdes, mas os painéis continuam ao longo do dia aí de hoje, então não perca também esse próximo painel. Muito obrigada e até breve. Eu volto às 13h15 da tarde. Tchau, ótimo dia para vocês.